Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim responder uma tag. É mais uma tag sobre cabelo crespo, cacheado. Desta vez o nome da tag é Assumindo o Cabelo Crespo. É mais ou menos as mesmas perguntas das outras que eu respondi. Mas eu gostei e resolvi responder esta também. Na verdade ninguém me tagueou, eu vi a Flor Cacheada respondendo, então eu achei bem legal, decidi responder também. Ela é até aqui de Brasília, então é minha conterrânea, na verdade. Ela não nasceu aqui, mas ela mora aqui. Então vamos às perguntinhas. Como era a relação com o seu cabelo natural? A minha relação com o meu cabelo sempre foi boa. Eu nunca tinha o que reclamar, na verdade. Eu gostava dele até demais. Porque quando eu era pequena eu vivia na trança. Então quando minha mãe soltava no fim de semana, né, lavava, penteava, tal, hidratava, eu não queria mais que ela prendesse, saía doida correndo pra ela não prender o cabelo. Então eu sempre gostei muito do meu cabelo. Então eu sempre gostei do meu cabelo natural. Uma coisa que minha mãe conta que eu achei até engraçada é que ela fazia isso no fim de semana e eu passava, né, o dia com o cabelo esvoaçante. Quando dava a hora de prender, eu saía doida, correndo. Eu me disse que eu segurava aqui assim, tipo, muito cabelo, né? Aquele cabelo enorme, volumoso. Prendia aqui assim, não mãe, não prende. Ficava bem assim, saía correndo. E saía correndo pra ela não prender o cabelo, porque eu queria deixar o cabelo esvoaçante, né? Por aí, o cabelo livre. Já sofreu discriminação em relação a ele? Já sofri sim. Criança é uma coisa terrível. Quando eu era pequena, eu sempre tinha os comentários, né, dos menininhos falar cabelo ruim, cabelo de bombril, cabelo não sei o que, cabelo sei lá que mais, essas coisas assim que sempre tem na infância. Mas assim, falava, mas eu acho que eu não entendia, eu não ligava, não sei, não foi uma coisa que... Não era uma coisa que me feria. Depois, quando eu cresci e eu comecei a relaxar, eu acho que aí você vai crescendo e você vai vendo mais maldade. E quando eu tava na adolescência, tinha uma amiga minha, né, que ela sempre ficava... O cabelo dela era cacheado, não era, né, assim, mais crespo quanto o meu, mas era cacheado. E ela sempre ficava, porque meu cabelo é cacheado, não sei o que. E de alguma forma ela me feria, porque é como se o dela ainda fosse bonito, mas a partir do dela mais enrolado não fosse. E eu ficava meio assim e tal. Nessa época eu já relaxava o cabelo, mas eu não falava que relaxava porque eu ficava com vergonha. Assim, mas se eu falar que meu cabelo é relaxado, não sei o que, ela vai ficar falando que meu cabelo é feio e tal. E eu ficava eu fiquei, teve um tempo que eu fiquei assim, meio contraída. E não falava que meu cabelo era relaxado e nem nada. Então, me sentia mal com isso. Mas era isso, era sempre discriminação com crianças menores do que eu, ou tipo, mais ou menos da minha faixa etária. Nunca nenhum adulto chegou pra mim dizendo que meu cabelo era feio, que meu cabelo era de bombril e tal. A não ser depois que eu cresci. No dia que eu fiz um Big Shop, que na verdade eu já tinha um cabelo natural, mas foi uma época que eu cortei o cabelo bem curtinho, que foi quando eu saí do salão com o cabelo, sabe? Bem cheio mesmo. E daquele jeito que porque aqui, né, você finaliza, fica todo cacheado, fica bonitinho, tudo arrumadinho. Mas aquela coisa de pentear o cabelo seco, sabe? Eu tava com o cabelo daquele jeito. E por mais que eu tivesse com o cabelo do jeito que tivesse, eu acho que nenhuma pessoa pode chegar te ferindo de alguma forma. Então, de todo jeito, as pessoas que chegaram até mim, elas estavam erradas. É isso que eu acho. Mas, enfim. Algumas pessoas chegaram, eu estava na rodoviária do Plano Piloto. Lá você encontra gente de tudo que é jeito. Branco, preto, amarelo, índio, pobre, rico. Tudo que a gente tem ali na rodoviária. Pessoas ignorantes ou não. Então,
Cara, foi o dia que eu realmente falei assim, tá, cara, você é negra, você tem o cabelo afro e, tipo, vamos lá, bola pra frente, porque atrás vem gente querendo te linchar. Não, brincadeira. Mas foi muita... Pra quem já viu a história do meu cabelo, eu conto mais ou menos do que aconteceu, mas foi um choque. Mas foi um choque bom, porque depois disso opa, tem alguma coisa de errado. E foi nisso que cara, foi daí que minha autoestima melhorou, eu virei realmente, assim, mulher, então foi, assim, uma discriminação. Então foi a discriminação, mas que foi algo que me levou a mais, assim. Hoje em dia eu tô um pouco me lixando se acha bonito ou não. E bem na época também que eu cortei o cabelo, eu comecei a ver mais os olhares. Quando geralmente eu estava no shopping, ainda mais depois que eu comecei a namorar. Geralmente eu estava no shopping e as pessoas sempre ficavam... Eu não sei, sinceramente eu não sei o porquê tanto que as pessoas olham. As pessoas olham até hoje, assim. Mas antes era muito mais, hoje em dia é bem menos. Então é isso, eu acho que as pessoas estão começando a acostumar com o cabelo mais, sabe, mais... Aqui tá tendo muita mulher com cabelo crespo, então acho que as pessoas estão começando a acostumar com isso. E eu tô achando muito bom. Usa produto químico no cabelo? Por quanto tempo? Eu não uso mais nada de química no meu cabelo. Eu acho que eu passei, deixa eu ver, mais ou menos de 8 a 9 anos até uns 16, 17 anos. Então foi aí quase 10 anos da minha vida que eu passava relaxante. E além do relaxante, eu acho que eu não cheguei a comentar isso no meu vídeo da história, mas além do relaxante, minha mãe ainda pintava o meu cabelo de castanho, porque quando você usa química, seu cabelo fica muito queimado, né? Fica com aquele aspecto, tipo as pontas meio loiras, assim, sabe? Cabelo queimado mesmo, né? Ele fica mais claro. Então, minha mãe dava um banho de brilho no meu cabelo, né? Que é creme com tinta. E ela pintava meu cabelo de castanho médio, que ficava preto. Ficava da cor que ele é hoje em dia, né? A cor natural dele. Então, é isso. Eu não uso mais, mas eu usei mais ou menos uns 9, 10 anos de química. O que te fez mudar de opinião e assumir o cabelo natural? Eu parei de usar química porque eu sempre fui muito preguiçosa, questão de... essas questões de vaidade, assim, eu sempre fui meio preguiçosa, eu nunca fui de ficar me arrumando, cuidando de cabelo, essas coisas. Eu tô cuidando dele agora, tem mais ou menos um ano que eu aprendi a cuidar do meu cabelo. Então, antes não era assim, então era preguiça, eu morria de preguiça, ficar relaxando o cabelo, sabe? Eu não cheguei a alisar o cabelo, usar ele liso, a não ser uma época que eu usava escova, mas nessa época que eu usei escova eu já não usava mais nada de química. Mas na época que eu cortei o cabelo, porque eu tinha virado modelo e tal, aí pediram pra eu cortar, tá, eu acabei cortando e me apaixonando e agradeço muito hoje em dia ter virado modelo, porque depois acabei que eu até deixei isso de lado, mas se eu não tivesse, é uma escadinha, né, cada coisa ao seu tempo. Se eu não tivesse tido essa oportunidade de ser modelo, eu acho que eu nunca conheceria meu cabelo desta forma. Então, eu agradeço muito, apesar de não ter ficado, eu agradeço muito. Então, eu agradeço porque senão ele não estaria aqui desse jeito lindo e volumoso, do jeito que eu gosto. Foi uma decisão fácil assumir o cabelo natural? Não foi difícil porque foi algo assim, natural. Eu decidi que... Fiquei com preguiça, né? De não relaxar, então eu fui... não vou relaxar. Minha mãe chegava, vamos relaxar o cabelo? Não, não vou não. E eu fui meio que empurrando isso com a barriga até que o cabelo foi crescendo, crescendo. Então assim, não foi tão difícil. Até mesmo porque já tem tanto tempo que eu tenho cabelo natural que eu não lembro mais, sabe? Assim, como é que era, não lembro mais. Mas pelas poucas coisas que eu lembro, não foi difícil porque foi algo natural. Eu só parei de relaxar, ficar com preguiça de ir pro salão ou de sentar ali e minha mãe ter que passar aquele negócio no meu cabelo.
fases assim, mas eu vou responder na 7ª pergunta, então não é agora. Mas foi tranquilo. Foi crescendo, não tive essa dificuldade de raiz inchada, raiz não sei o que, porque eu só relaxava o cabelo e eu não alisava. Então foi um pouco mais fácil do que para outras pessoas. Teve apoio de outras pessoas? Tive apoio... Sinceramente, eu não lembro. Não lembro. Eu falei pra minha mãe que não queria mais, minha mãe não falou nada. Mas eu não lembro se teve alguma pessoa que me apoiou. Realmente não relaxa mais o cabelo. Sinceramente, eu não lembro. Eu acho que antes não tinha muito isso de pessoas assumirem o cabelo. Porque já tem uns 9 anos, 8 anos, quase 10 anos, não sei. Eu não sei muito bem, assim, o tempo que eu parei de relaxar. Eu sei que eu parei entre os 16 e 17 anos. E eu já tenho 26 anos, então já tem muito tempo que eu parei de relaxar. Na época não tinha muito isso de usar o cabelo natural e tal, né? Então, não sei, eu não lembro se eu tive apoio, se eu não tive. Não lembro. Vocês me desculpem se tiver alguma diferença. Sei lá, tô com mais batom, o cabelo tá mais alto, ou a luz é diferente. Mas é porque minha bateria acabou, aí eu tive que colocar a câmera pra carregar de novo. E nisso foi algumas horas, então já tem alguma coisa diferente aí. Mas então vamos continuar. Momento mais difícil da transição? Eu não lembro muito bem como foi a minha transição. Foi passando o tempo, eu acho que eu nem sei, cara. Foi algo tão tranquilo, tão simples pra mim, que sinceramente eu não lembro. Eu lembro mais pro fim da transição, eu acho que um ano assim, o último ano que eu passei com o cabelo ainda com química, que meu cabelo tava bem comprido, tipo, quase lá no bumbum, assim, bem comprido. E ele tava da raiz até o meio, ele tava totalmente natural, até o meio das costas, mais ou menos. E do meio das costas, e no meio das costas até o início do bumbum, ele tava com química. E as pontas começaram a ficar bem ralinhas, sabe? Bem ralinhas. E eu ficava com muita vergonha de sair com o cabelo daquele jeito. Então isso foi meio complicado pra mim, porque eu ficava com vergonha, né? Aquelas pontas muito ralas, assim, fininhas, sabe? Muito danificado. Aqui o cabelo todo natural e as pontinhas bem fininhas, assim, então... Não gosto nem de lembrar, que foi uma fase bem complicada. Agora, no cabelo, eu não senti tanto, porque... Não, senti, eu devo ter sentido, mas eu não lembro. Mas, assim, como eu só relaxava o cabelo e não alisava, então eu acho que foi um pouco mais tranquilo do que se eu, né, alisasse o cabelo mesmo. E também, eu não senti muito, porque bem nessa época da transição, eu fazia escova. E eu também não senti tanto, porque eu fiz escova. E eu fiz escova na época que eu fazia a transição. Não faça isso. Não faça isso, porque o meu cabelo ficou muito danificado. Porque eu deixei o cabelo crescer, ele já tava bem grande. E eu comecei, nossa gente, meu cabelo já tava maior que isso daqui, dele totalmente natural. E eu comecei a fazer escova. Então não foi legal, sabe? Eu comecei a fazer... Então não é legal. Então não foi legal, porque o cabelo tá lá, né, todo bonitinho. E eu, só escova. Pelo menos eu não fazia chapinha, eu fazia só escova. Mas mesmo assim, eu passei um bom tempo, eu não lembro quanto tempo eu fiquei fazendo escova. Mas nesse pouco tempo que eu fiz escova, o meu cabelo ficou muito danificado. Então é como se eu tivesse cortado as pontas e depois ter feito um big chop. Porque depois de um tempo, eu não cortei porque eu queria o cabelo totalmente natural, sem chapinha, sem nada. Eu cortei porque meu trabalho pedia pra que eu cortasse e eu acabei cortando. Mas, cara, meu cabelo ficou, acho que aqui assim, ó, esticando, sabe? Assim,
Então, foi né, assim, quase um big shock pra quem sempre teve cabelo comprido. Depois ali corta no meio das costas, mas ainda continua grande, pra depois cortar e ele ficar tipo pequenininho. A reação foi bem estranha. Nos primeiros dias eu não fiquei muito bem, né, mas depois, graças a Deus, eu fui reagindo e adorando e amando, e depois disso a autoestima só melhorando, só aumentando. Como é a relação com seu cabelo natural atualmente? A minha relação com o cabelo natural é de puro amor. Eu amo meu cabelo desse jeito, eu não penso em relaxar, em alisar, nada do tipo. Às vezes eu fico assim com um pouco de raiva dele, porque ele tem mais ou menos uns 3 tipos de textura, então às vezes um lado enrola mais do que o outro, o cabelo fica todo torto. Mas mesmo assim eu adoro esse volume, adoro. E eu agradeço muito a Deus por ter me dado esse cabelo. Esses dias eu tava até escutando a música da... Ai, gente, eu não sei o nome dela, de uma cantora gospel que fala... Quando a sua pele, o seu cabelo desenhou cada detalhe, um toque de amor. Então, né, cada cachinho que foi feito com tanto amor, e eu não tenho que gostar porque, meu povo, foi Deus que me deu esse cabelo aqui, magnífico, ó. Então, é isso aí, tem que amar e pronto, acabou, não tem que discutir não. Então, só voltando aqui rapidinho, a questão das texturas. O meu cabelo tem mais ou menos uns 3 tipos de textura, então às vezes eu acho que ele é um 4A, às vezes eu acho que ele é um 3C, mas sinceramente eu acho que não tem como definir o meu cabelo, porque, deixa eu só mostrar pra vocês. Tem essa parte aqui, que ele é de um jeito, ó, que eu acho que ele poderia ser um sei lá o que. Aí já tem essa parte aqui de baixo, ó. Vocês podem reparar, ó. Que ele já é mais liso. Já é um, sei lá, um 3B. Não sei. Tá vendo? Tem umas partes que são mais enroladas, tem umas que são menos. Essa parte de cá, assim, ó. Toda essa parte que pega aqui da orelha, essa parte da orelha e a parte daqui de baixo, ela é menos enrolada. Essa parte aqui, ela é menos enrolada. Já essa parte aqui, ela já tem uma outra textura, e essa parte de cá de trás já tem uma outra textura. Então pode ser que esta parte aqui assim da frente e algumas partes daqui assim, ela seja mais ou menos um 3C, essa parte aqui um 3B e aqui um 4A, 4B, não sei. Só sei que ele é totalmente misturado e às vezes encolhe mais de um lado que encolhe do outro, enche mais que enche do outro, mas é isso. Mas mesmo assim eu sou muito agradecida por este cabelo, porque eu amo, e a identificação e eu ser quem eu sou depende disso aqui, porque se não fosse ia ficar faltando alguma coisa, né? Certamente. Então, meninas, é esta a tag Assumindo o Cabelo Crespo. E agora eu vou taguear 2 pessoas. E eu queria taguear 2 pessoas que eu sempre vejo os vídeos aqui. Então, primeiramente, eu vou taguear a Dani Azevedo. O canal dela eu acho que é este mesmo. Não, Manias de Mulher é o nome do canal. Eu vou deixar os links aqui embaixo. Manias de Mulher. E a outra vai ser a Raiza Nicásio. E o canal dela é Raiza Batista. Então é isso. Eu vou deixar o link das 2 aqui embaixo. Meninas, eu espero que vocês me respondam. Espero que vocês também gostem desta tag. Então é isso. E vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Beijo e até a próxima. Tchau!